Leandro Stoliar está de volta aqui no estúdio. Ele, nosso analista convidado hoje para analisar essa mega operação da Polícia Fluminense. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, o Grande Rio teve 799 tiroteios em ações ou operações policiais somente neste ano. E a gente sabe como há perda de vidas entre as forças policiais também nesse tipo de operação, né, Leandro? E o pior é que isso se torna normal, entre aspas. Você morou no Rio de Janeiro, Sim, você sabe disso. Claro. Para o carioca, que não é normal, né, Márcio? Não pode Não é ser. normal ter 799 tiroteios num ano que ainda não terminou. Tem uma arte que a gente pode mostrar aqui no telão, né? Então, além dos 799 tiroteios em operações, porque a gente está falando só de operações, tem os tiroteios quando acontece a guerra entre facções, quando não há operações. Então, são tiroteios que não estão contabilizados aqui. 745 pessoas morreram baleadas, é muita gente. A gente está falando de um número que acontece em guerra, muitas vezes, né? Eu até tenho um pouco de pé atrás de falar em guerra no Rio de Janeiro. Fazer essas comparações. Porque eu cobri a guerra na Ucrânia e a guerra na Ucrânia é muito diferente do que acontece no Rio de Janeiro. A gente está falando de caças, mísseis, bombas. O que me chamou a atenção foi a utilização de drones para lançar bombas nos policiais nessa guerra, nesse conflito no Rio de Janeiro de hoje. Isso chamou muita atenção. 126 agentes baleados, é muita gente também, quando se trata de agentes de segurança, e 98 vítimas de bala perdida, coisa que só acontece no Rio de Janeiro. Isso é importante a gente dizer, né, Márcio? Agora, como é que você vê o dia seguinte? Amanhã, a polícia dizendo que vai reforçar o patrulhamento durante toda a madrugada, inclusive, claro, na quarta-feira. As pessoas ainda receosas, a gente viu que algumas universidades não vão funcionar amanhã, vão funcionar de forma online, para os alunos não terem que ir para lá. Como é que você vê esse dia seguinte? A gente sabe como o carioca é assustado, escaldado que é nesse tipo de operação. Como a cidade vai acordar nessa quarta-feira? Então, como acorda sempre quando há esse tipo de guerra no Rio de Janeiro, né? O carioca fica com medo de sair de casa e o criminoso sabe disso. Essa represália que acontece no dia da operação acontece também no dia seguinte, muitas vezes. O carioca fica com medo de sair de casa por conta disso. Isso mexe com a economia. Os criminosos sabem que isso mexe com a economia da cidade, porque as pessoas não saem de casa, as escolas não abrem, enfim, isso tudo mexe no bolso das pessoas, né? E aí isso é um problema também para a operação policial, porque a polícia tem a obrigação e o dever de acabar com isso o mais rápido possível, porque todo mundo precisa trabalhar, né, Márcio? E vale lembrar que a gente está falando de uma cidade solar, de uma cidade turística, né, de uma cidade bonita, que é a cidade do Rio de Janeiro. Eu não falo só como carioca, mas como brasileiro. As pessoas amam o Rio de Janeiro. E aí o Rio continua, há muitos anos, é um problema antigo, né, Márcio? Você sabe disso. É um problema antigo, continua vivendo esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. Operação, mortes, não resolve. A gente já viu que não resolve, né? As operações acontecem, acabam e voltam a acontecer dias, semanas depois. Então, não é a solução. A gente sabe que não é a solução, né? Sem dúvida. Esse é Leandro Stoliar, que com a sua experiência nos ajudou a entender o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Márcio.